O dia em que Ana Bolena riu da própria morte e o Henrique VIII não perdoou. Imagina assistir a um jogo de tênis e 10 minutos depois descobrir que sua cabeça já tem data para ser cortada. No dia 2 de maio de 1536, Ana Bolena foi presa. Mas quando ela cruzou os portões da Torre de Londres, ela não gritou, não implorou. Ela se ajoelhou e começou a rir. Porque a mulher mais poderosa da Inglaterra achou graça do próprio fim. E qual foi a mentira cruel que o Henrique VIII contou para garantir que ela não saísse viva dali? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e esse é o Steph Flix. Se você quer a história real, sem o filtro dos livros didáticos e com o sangue que ela realmente teve, se inscreve agora e ativa o sininho. Vamos entender o que esse riso mudou na história do mundo. No dia 2 de maio, pela manhã, Ana Bolena estava assistindo a uma partida de tênis no Palácio de Greenwich, quando chegou um mensageiro do rei. Não era convite, era ordem. O conselho privado queria a presença dela imediatamente. No dia anterior, o Henrique VIII tinha saído no meio de um torneio de justa, sem explicação, sem despedida, e sem falar nada com a Ana, simplesmente foi embora e ela nunca mais veria o rosto do marido. Quando ela chegou na Torre de Londres, naquele mesmo dia, ela perguntou ao condestável da torre, William Kingston, que se seria colocada numa masmorra. Ele disse que não, que ficaria nos aposentos reais, os mesmos onde ela tinha ficado antes da coroação, quase 3 anos antes. A Ana ouviu e respondeu: "É bom demais para mim." Ajoelhou, chorou e começou a rir. E a primeira pergunta que ela fez depois de rir foi: "Onde está meu doce irmão?" O Kingston mentiu. Disse que o Jorge estava bem. O Jorge, na verdade, já estava preso. Mas antes da gente entender o 2 de maio de 1536, a gente precisa entender quem a Ana Bolena era. Não a versão da série, não a versão do filme com a Natalie Portman, não a versão simplesmente resumida, como a segunda esposa do Henrique VIII, mas a mulher real que existiu antes de se tornar personagem de ficção histórica. A gente já tem 5 vídeos biográficos sobre ela na playlist Tudor, explicando certinho a trajetória, então eu vou resumir aqui só para que você entenda. Ana Bolena nasceu provavelmente entre 1501 e 1507. Os historiadores ainda debatem a data exata, porque os registros da época nunca foram consistentes para filhas de famílias que ainda não estavam no topo da aristocracia. Ela era filha de Thomas Bolena e de Elizabeth Howard, da poderosa família Howard. Cresceu numa família que entendia poder e sabia que filhas eram instrumentos políticos, tanto quanto filhos. Ainda jovem, ela foi enviada para a corte dos Países Baixos, onde ficou sob a tutela de Margaret da Áustria, um dos ambientes mais sofisticados da Europa para a formação política e cultural. Pouco depois, ela seguiu para a França, acompanhando Maria Tudor, a irmã do Henrique VIII, que ia se casar com o rei velho francês, Luís XII. Quando a Maria voltou para a Inglaterra, a Ana permaneceu na corte francesa, agora como dama da nova rainha, Claude de Valois. A França era a escola mais refinada da Europa para qualquer jovem aristocrata que quisesse aprender política, cultura, linguagem da corte e a arte de entender que em todo o ambiente cada gesto tinha peso. A Ana voltou da França, então, fluente em francês, com uma elegância diferente de qualquer outra mulher da corte inglesa. Não a beleza convencional dos padrões da época, que era pele clara e cabelo louro, mas algo a mais, e mais difícil de nomear, que os relatos da época associam a olhos escuros que fixavam sem piscar e um jeito de se mover que chamava atenção sem pedir, além de uma inteligência que ela não escondia e que era completamente comum numa mulher da corte, que incomodava então as pessoas ao seu redor. O embaixador veneziano, Marino Sanuto, que a viu na corte inglesa, descreveu que ela não era particularmente bela, mas sabia se apresentar. Esse é o equivalente renascentista de dizer que ela era magnética. Ela também era evangelicamente reformista, não era protestante. Ela não era no sentido em que a Igreja Católica usaria para xingá-la mais tarde, mas no sentido de que ela tinha sido exposta a ideias humanistas que circulavam na França e que ela acreditava genuinamente numa reforma da Igreja que ia além do que o Henrique VIII
estava disposto a considerar antes de precisar da Ana politicamente. Ela lia a Bíblia em inglês, o que era considerado suspeito na época. Ela tinha opiniões sobre teologia que expressava em conversas que não eram das salas de visitas normais para mulheres da época. E quando as coisas começaram a mudar na corte inglesa nos anos de 1520 e ela voltou da França, a Ana estava numa posição única de entender o que estava em jogo, teologicamente, de uma forma que o Henrique provavelmente não entendia completamente. Agora, antes da gente ir para a data de hoje, que é o Hoje na História, vamos desfazer uma mentira que já entrou na memória coletiva como fato. A ideia de que o Henrique VIII criou a Igreja da Inglaterra, rompeu com Roma e derrubou Catarina de Aragão porque ele ficou obcecado ou apaixonado pela Ana Bolena, como se o colapso de uma das alianças mais importantes da diplomacia europeia fosse resultado de um homem que perdeu a cabeça por uma mulher específica. Isso é a versão de novela. A realidade é mais complicada e mais perturbadora, como sempre. O Henrique VIII estava procurando uma saída do casamento com a Catarina de Aragão desde pelo menos os anos 1520 e estava procurando não por Ana, mas por razões que tinham a ver com a lógica da dinastia do poder real do século XVI. A Catarina tinha engravidado várias vezes e só tinha uma única filha sobrevivente, a Maria. Sem um herdeiro homem, varão, a sucessão inglesa estava insegura. E o Henrique já tinha visto que disputas de sucessão faziam com reinos. A Guerra das Duas Rosas, que tinha assolado a Inglaterra nas gerações anteriores do pai do Henrique, era exatamente o produto de uma linhagem disputada. Ele precisava de um filho e a Catarina já estava na menopausa. Então ele estava procurando soluções, ou seja, mulheres para se casar que não fossem tão ligadas à Igreja Católica lá no continente europeu. Inclusive, tem cartas dele com o cardeal Wolsey em visitas na Europa ressaltando essa procura. Além disso, o Henrique VIII estava financeiramente falido. O pai dele tinha sido o primeiro rei em mais de 300 anos a morrer sem ter dívidas. E ele, achando que ia ser o grande Henrique V, entrou em guerras bem custosas com a França que não deram em nada. Além disso, ele queria parar de pagar as indulgências e pedir conselhos para a igreja, já que ele queria ter autonomia no próprio país. Então a Ana foi foi o estopim. O Henrique ficou obcecado por ela, de forma que as cartas que ele escreveu documentam um detalhe até desconcertante, num tipo de homem que tinha sido educado para ter controle e ter discrição. Ele escreveu 17 cartas para ela, cartas que sobreviveram no arquivo do Vaticano, provavelmente capturadas por agentes papais com um nível de exposição emocional que é incomum para qualquer monarca europeu de qualquer período. Mas a ruptura com Roma, a destruição do casamento com a Catarina, a criação de uma nova igreja, esses eram movimentos que o Henrique já estava então considerando antes da Ana. Ela acelerou, não causou. E aqui está o detalhe que mais interessa nisso tudo. A Ana resistiu, não aceitou ser amante do rei, o que era a posição que o Henrique inicialmente oferecia, que tinha sido a posição da irmã da Ana, Maria, antes. Ela ficou um ano, inclusive, escondida no palácio de Hever, da família, esperando que ele arrumasse uma nova obsessão. E quando percebeu que dizer não completamente podia pôr em risco os seus parentes e a vida dela mesma, tentou outro termo. Ele, que não estava acostumado a não obter o que queria de mulheres da corte, passou 6 ou 7 anos tentando obter dela o que ela se recusava a dar antes do casamento. Isso, por si só, já é uma história que a maioria das versões populares não conta direito. A mulher que disse não ao rei mais poderoso da Inglaterra por mais de meia década. Ana Bolena e o Henrique VIII se casaram depois da bênção do rei da França, provavelmente ainda lá antes dela engravidar. E já na Inglaterra, em janeiro de 1533, se casaram oficialmente quando ela provavelmente já estava grávida ou com suspeitas, porque por mais que alguns relatos dizem que a Elizabeth nasceu no dia 7 de setembro, era prematura, a gente não sabe a verdade. De qualquer forma, a solução foi o arcebispo da Cantuária, o Thomas Cranmer, declarar o primeiro casamento nulo do Henrique com a Catarina em maio de 1533, um movimento que o Papa declarou que não era, que era inválido imediatamente, mas que o Henrique já não estava nem aí, ele já não estava mais se preocupando com o Papa.
e ele se declararia chefe da igreja alguns anos depois. A Elizabeth nasceu em setembro de 1533. Não era o filho que o Henrique precisava, mas era uma filha saudável e tinha tempo. A Ana tinha provado que conseguia produzir uma filha viva, o que a Catarina tinha falhado em fazer depois da primeira vez. O problema foi o que veio depois. Durante os anos em que a Ana foi rainha, de 1533 a 1536, menos de 3 anos, a Ana não foi a figura decorativa que a memória popular às vezes sugere. Ela era ativamente envolvida em política, especialmente nos casos de reforma religiosa, e as evidências históricas documentadas pelos historiadores sugerem que ela era muito comprometida com essa agenda da reforma, que ia além do que o Henrique estava disposto a seguir. Ela queria que as rendas dos monastérios dissolvidos fossem usados para educação e para assistência dos pobres, uma posição que a colocou em conflito direto com Thomas Cromwell, o ministro do rei, que tinha outros planos, ou seja, colocar o dinheirinho no bolso dele, no dinheirinho no bolso do Henrique. E isso, então, foi um dos elementos mais importantes para a queda da Ana em 1536. Ela também tinha inimigos que não eram sobre teologia, mas sobre política dinástica simples. A facção que ainda apoiava a Catarina de Aragão e a sua filha Maria, que nunca aceitaram a Ana como rainha, e o embaixador imperial Eustache Chapuis, que representava o imperador Charles V, sobrinho da Catarina, que passou anos documentando e amplificando qualquer dificuldade que a Ana enfrentasse, qualquer sinal de que o rei estava perdendo o interesse, qualquer dado que pudesse ser usado para desestabilizar a posição dela como uma rainha. O Chapuis era um observador sofisticado e seus relatórios ao imperador são uma das fontes primárias mais ricas que a gente tem sobre a corte do Henrique VIII nesse período. Mas a gente tem que saber que ele não era imparcial. Então, em relação a Ana, ele não é 100% uma fonte primária. De qualquer jeito, a segunda gravidez da Ana, em 1534, terminou em natimorto. Alguns historiadores dizem que teve mais um aborto nesse meio tempo, mas a gente não tem certeza. De qualquer jeito, a terceira gravidez confirmada, em janeiro de 1536, 3 dias depois da morte da Catarina de Aragão, que foi o aborto que ela teve, faz com que ficasse uma situação inquietante, porque os relatos da época descrevem o bebê com uma aparência anormal. Claro, ele morreu com 3 meses, mas foi interpretado pelos inimigos da Ana como um sinal de bruxaria ou punição de Deus. E aí que entraram nos rumores de que ela tinha, por exemplo, enfeitiçado o rei. Janeiro de 1536, então, foi o mês que tudo começou a mudar. Quando a Catarina morreu, em 7 de janeiro, o Henrique vestiu amarelo, junto com a princesa Elizabeth, e foi na missa. A Ana não vestiu amarelo porque ela estava acamada por causa desse aborto, Na verdade, ela já estava com alguns problemas em relação ao bebê, então ela estava em outro palácio. As séries e os filmes que falam que ela vestiu amarelo é mentira. É só para dizer que ela era a madrasta amada, Maria, e usar aquela ideia de tem santos e tem pecadores, tem vilões e tem heroínas, e ninguém lá, todos eram seres humanos, então por todos serem seres humanos, todos erraram de uma forma ou de outra. A maioria dos especialistas modernos no período Tudor, inclusive eu, que calma, não escrevi nenhum livro, eu não sou uma grande coisa, mas enfim, acreditam que o aborto de janeiro de 1536 foi o ponto de inflexão real. Não porque o Henrique deixou de amar a Ana de um dia para o outro, mas porque tornou urgente a questão. E se ela também não conseguisse dar um filho? A Catarina tinha falhado, a Ana já tinha falhado pelo menos 2 vezes depois da Elizabeth. E o Henrique tinha investido a ruptura com Roma, a destruição de um casamento de 24 anos, a execução de Thomas More, John Fisher e de outras pessoas que resistiram. Tinha investido tudo isso na ideia de que a Ana daria o filho que a Catarina não deu. Quando o terceiro bebê foi perdido, a aritmética política ficou impossível de ignorar. Ao mesmo tempo, Henrique já estava interessado em Jane Seymour, uma dama de companhia da Ana, que era uma ironia específica que os contemporâneos registram. A Jane era tudo o que a Ana não era em termos de temperamento. Ela era mosca morta. Ela era quieta, submissa, sem opiniões políticas expressas, sem a inteligência combativa que tinha atraído
o Henrique para Ana e agora aparentemente o cansou. E o Thomas Cromwell tinha entendido que a sua própria sobrevivência política dependia de remover a Ana. Ela era, então, a principal opositora dos seus planos, dos monastérios, como eu falei. E o momento era propício. As acusações que foram usadas para prender e condenar a Ana Bolena em 1536 eram adultério com 5 homens diferentes, incluindo o próprio irmão, George Bolena, que era acusação de incesto e conspiração para matar o rei. O processo que se seguiu foi um dos mais rápidos e dos mais visíveis de todo o reinado do Henrique VIII. Do momento em que a Ana foi presa, em 2 de maio, a execução, em 19 de maio, decorreram 17 dias. Eu vou fazer, inclusive, um vídeo lá no dia 19 de maio. Foram 17 dias entre a prisão e a decapitação, num processo que envolvia a rainha da Inglaterra. Os historiadores modernos, com acesso a todas as fontes da época, são quase unânimes. Eu não vou dizer unânimes porque sempre tem um espírito de porco, né? As datas dos supostos adultérios contradizem totalmente os registros da corte, que mostram onde a Ana estava nesses momentos específicos. Diversas vezes ela também estava se recuperando de um aborto, ou estava se recuperando do nascimento da Elizabeth, enfim. O processo foi conduzido por um tribunal presidido pelo próprio tio da Ana, o Thomas Howard, que tinha razões políticas para não defender a sobrinha, e a velocidade do processo era inconsistente com qualquer investigação genuína. Mas a fabricação funcionou, porque tinha um mercado. O Henrique precisava de uma saída para que não parecesse que ele simplesmente tinha enjoado da esposa. Depois de ter derrubado uma igreja inteira, ele precisava que a filha Elizabeth fosse declarada ilegítima e que é o que a acusação de adultério tornava possível, porque se a Ana tinha traído o rei, a paternidade do filho estava em questão. Ele precisava de um caminho para Jane Seymour, e que ele estivesse livre sem o custo político de mais um divórcio. Dizem, inclusive, que a Jane Seymour já estava grávida. Enfim, e o Thomas Cromwell, então, tinha encontrado os instrumentos. Vários homens da corte que, sob pressão, confessaram ou foram acusados, em pelo menos um caso sobre tortura física e outro sobre ameaça, do que acontece com pessoas que contradizem o rei da Inglaterra no século XVI. Então, o que o Cromwell fez? Ele pegou conversas que a Ana tinha tido com os homens da corte, conversas sobre as quais as testemunhas, disseram, conversas que em outro contexto simplesmente seriam as interações sociais normais de uma rainha com os homens ao redor dela, e ele reinterpretou como evidência de adultério. Porque, gente, o flerte era parte da linguagem da corte europeia do século XVI, era um ritual em que todos os participantes entendiam como uma performance. O problema é que ele tirou a performance do contexto e apresentou como um comportamento literal, já para um tribunal que já tinha instruções para condená-la, né? Então, a performance parece que o acusador precisa ser o que ela parece. O Cromwell entendeu isso e usou. E tudo isso aconteceu no intervalo entre o dia 2 de maio, que é o nosso Hoje na História, até a execução. Como eu comentei, ela estava vendo um torneio de tênis, foi levada para o conselho privado, falaram as suas acusações e logo em seguida ela foi enviada para a Torre de Londres, no mesmo apartamento que ela tinha ficado antes da sua coroação, e só sairia de lá para morrer. Enfim, os 5 homens acusados de adultério com a Ana foi Henry Norris, Francis Wellston, William Bertol, Marcus Milton, que era músico e foi o que confessou, provavelmente sob tortura, quase certeza, e o George Bolena, o irmão da Ana. Mas vamos falar um pouquinho do George antes de terminar esse vídeo. Eu fiz um vídeo já biográfico sobre ele, você pode assistir, eu vou refazer quando chegarmos nas biografias, mas de qualquer forma, o George Bolena, que foi acusado de incesto com a rainha, essa acusação mais extrema é a que tem menos evidência de qualquer tipo e que os historiadores dizem que foi fabricada. A única evidência era o depoimento da esposa do George, a Lady Hertford, e o que motivou esse depoimento é matéria de debate, se ela disse o que disse ou se foi interpretada de outra forma. Também, às vezes, ela podia estar tentando se defender e acabou colocando o marido em risco. Ela acabou, então, sendo decapitada anos depois, junto com a Catherine Howard, e nos últimos dias, antes de morrer, estava num colapso mental, de uma forma que os observadores da época interpretam como loucura. E às vezes, alguns historiadores interpretam como culpa.
O que ela disse de forma mais clara foi que ela tinha sido responsável por uma morte injusta. Mas esse relato também é de segunda mão e a gente não pode ter certeza. O George Bolena defendeu-se no julgamento com uma eloquência que o pessoal da época registrou como impressionante e ele foi condenado de forma unânime mesmo assim. Foi executado em 17 de maio de 1536, 2 dias antes da irmã. A sequência é matar os supostos cúmplices antes da rainha, de forma que quando a rainha fosse executada, o caso já estivesse encerrado. Não tinha mais ninguém para defender, não tinha mais ninguém para contestar. Ana Bolena foi decapitada numa série desses fatos que foram construídos exatamente para que não houvesse espaço para qualquer coisa diferente ser pensada além da conclusão planejada. O que a gente sabe sobre os 17 dias da Ana na Torre de Londres vem principalmente dos relatos do William Kingston, o condestável da corte, que enviou cartas regulares ao Thomas Cromwell documentando tudo que a Ana dizia e fazia. Cartas que sobreviveram e que os historiadores consideram fontes primárias relativamente confiáveis, porque ele estava escrevendo para o Cromwell, ele não tinha interesse em belezar o que estava sendo registrado, ele estava fazendo o trabalho burocrático de manter o ministro do rei informado, mas a gente não sabe se ele era 100% imparcial. O que vem nessas cartas é uma mulher em desespero emocional, que mudava entre o desespero mesmo e os momentos de humor que o pessoal achava desconcertante. O riso que eu mencionei no começo aparece em diversas formas dos relatos do Kingston, junto com declarações que pareciam desespero e lucidez política, como por exemplo, meu pescoço é curto, vai ser rápido para o executor, coisas desse gênero. Ela disse para o Kingston que o rei tinha colocado na mais cruel das torres e que ele respondeu que era mais honrosa. Ela disse que ele estava certo e riu de novo. Um dos exemplos, a Ana também pediu ao Kingston a capacidade de receber comunhão e ter acesso a um padre, o que foi concedido. Pediu que suas damas de companhia dentro da torre não fossem pessoas hostis a ela, que também não foi atendido, né? Um foi atendido, o outro não. Isso já rebate o fato de que ela era reformista e não protestante, e que ela tinha certeza de que era inocente, porque se ela não achasse isso, não teria pedido para receber a comunhão. Ela também falou sobre os homens acusados em choque, tentando entender o que tinha acontecido e por que as pessoas ao redor dela estavam sendo destruídas junto com ela. A Ana manteve até o fim a declaração de inocência. No julgamento, em 15 de maio, declarou-se inocente de todas as acusações de adultério e conspiração. O tribunal a condenou de forma unânime, precedido pelo tio, o Thomas Howard, que tinha colocado na posição da rainha e que agora estava presidindo a sua condenação. O mesmo homem que tinha sido intermediário entre ela e o Henrique nos primeiros anos e que insistiu para que ela se tornasse rainha. O pai não era aquele crápula como o The Tudors mostra, eu preciso fazer um vídeo sobre ele. Ele tentou, coitado. Enfim, no final das contas, a Elizabeth cresceu conhecendo a história da mãe pela versão que a corte do Henrique tinha construído, a traidora, a mulher que tinha enganado o rei. A reabilitação da Ana veio mais tarde, durante o próprio reinado da Elizabeth, quando a filha precisou da mãe como parte da narrativa da legitimidade protestante que sustentava o seu reinado. E o Henrique nunca soube, nunca poderia ter sabido que estava executando a mãe do seu maior legado, que a filha que tinha declarado ilegítima naquele maio de 1536 ia reinar 45 anos e entrar pela história como Elizabeth I, a rainha virgem, a monarca que derrotou a invencível armada espanhola e que é considerada por muitos historiadores o mais capaz de todos os Tudors. O filho que a Jane Seymour deu ao Henrique, o Eduardinho VI, morreu com 15 anos. A outra filha também morreu sem herdeiro. A linha que importou foi a Diana, a que o Henrique mandou decapitar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. A gente tem vídeo todos os dias, às 8 horas da noite. Se você gostou, muito, se torne membro. Me ajuda a trazer conteúdo de qualidade para você todos os dias aqui. Inclusive hoje eu estou com a minha camiseta com o nome das 6 esposas. Corta Seymour aqui, mas Aragão e Bolena, que era da minha coleção, que eu fiz há muitos anos atrás, mas eu penso sim em trazer de volta para vocês. Então, um beijo grande e até o próximo Steffi Flix.